Então, pessoal, boa noite. A gente está aqui iniciando mais uma, uma aula aqui de sociedade de trabalho. Ah, e esse vídeo vai estar disponível no YouTube para vocês, se quiserem assistir de novo, ou se para os colegas de vocês que não conseguirem estar presentes aqui, tá? Então, espero que a gente tenha uma aula proveitosa. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a, a responder o formulário, dificuldade de acesso, alguma coisa, vocês podem contar comigo, com a própria mediadora virtual, que é a Isabela, e que eu vou estar à disposição. E se não entendeu o conteúdo, vocês podem também entrar em contato comigo para a gente marcar um atendimento, tá? Eu estou disponibilizando um texto básico, que é um texto de um material didático, e também estou disponibilizando alguns textos complementares, não só textos, né, materiais complementares, como vídeos, e a gente, enfim, alguns materiais audiovisuais que eu acho que podem contribuir em relação ao conteúdo que a gente vai ver aqui. Tá? Então, na semana passada, a gente falou sobre a concepção de trabalho no mundo grego, tá? No mundo greco-romano. E a gente viu três concepções de trabalho, das atividades que a gente é, entende como trabalho, que eram três modalidades de atividades diferentes, com valorização diferente. Tá? Uh, então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma, uma janela, uma apresentação, que talvez seja, seja interessante para vocês visualizarem, né, essas diferentes concepções. Eu retomo essa concepção para depois a gente falar um pouco, porque a aula de hoje é sobre o trabalho na sociedade feudal, tá? Então, uma das primeiras, assim, a primeira forma de trabalho, que é aquilo que a gente considera geralmente como trabalho, ou a parte dura do trabalho, é o que a Hannah Arendt chama de labor, utilizando uma palavra latina, né, labor, que da onde vem, inclusive, a palavra lavoura, laboratório, laborar. É, o labor, ele é o trabalho necessário para a sobrevivência, para o dia a dia, é aquele trabalho que você precisa para viver, tá? E ele era um trabalho feito, sobretudo, pelos escravos. Não só pelos escravos, os estrangeiros, mas, de todo modo, os trabalhadores, as pessoas ricas, eles não eram obrigados a trabalhar. É um trabalho, de maneira geral, visto como algo menor e desvalorizado. Então, na sociedade greco-romana, eram os escravos que davam esse sustento à sociedade, e os estrangeiros que comercializavam, enfim, mas eram os escravos necessários que davam essa contribuição por meio do seu trabalho. Claro, um trabalho escravo não é um trabalho voluntário, longe disso, pelo contrário. Então, os escravos faziam esse trabalho que não era digno do cidadão grego, do homem rico grego. E aí, mas esse trabalho absolutamente necessário para a sobrevivência, tá? A Hannah Arendt coloca assim, inclusive, esse é o trabalho que é mais ligado à questão o ser humano como animal. Né? Ali, quando o ser humano planta, colhe, come, produz aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, e não está fazendo muita coisa diferente de que um animal faz. Né? Evidentemente, sua inteligência permite com que ele aprimore esses processos, mas um animal também precisa de alimento para sobreviver, e o ser humano também, e ele consegue isso por meio do seu labor. Tá? E quem faz esse labor é aquelas pessoas mais desvalorizadas da sociedade, uma vez que, para as pessoas dignas, você teria outras formas de exercerem, de fazer sua atividade e de se engrandecer. Uma das outras formas de trabalho é o trabalho enquanto poieses, tá?
Veja a palavra poiesis, ele remete inclusive à poesia. E, na verdade, a poiesis ele é um termo grego que significa criação. Então, o trabalho criativo, ele é o trabalho, uh, ele é o trabalho propriamente verificado quando a gente trabalha, quando a gente trata com o termo poiesis. Ele é o trabalho criativo, é o trabalho do artesão, é o trabalho do escultor, é o trabalho do pintor, é o trabalho dos artistas de maneira geral. E uma das características da poiesis, que diferencia inclusive do labor, é que enquanto o labor, o que você faz, você consome e ele some, né? Você consumiu e acabou aquele fruto daquele trabalho. A poiesis, você, uma vez que você criou, aquela criação ele fica e ele toma vida, uma vida inclusive além do próprio artista, do próprio artesão. Então, quando você faz uma escultura, aquela escultura sobrevive a você. Quando você cria uma música, aquela música cria você, ela sobrevive a você. Quando você faz uma obra arquitetônica, aquela obra sobrevive a você, tá? Então, ele tem toda uma característica de criação e de perdurar na vida, para além da vida humana, tá? Então, a poiesis é um trabalho mais valorizado. E você tem um terceiro tipo de prática humana, que esse sim é mais valorizado, que tem a ver com a capacidade que as pessoas têm de influenciar sobre as próprias sociedades. E aí ela chama isso de praxis, ou ação, né? E essa praxis, ela é a arte de falar em público, ela é a arte de convencimento, é a arte de tomar decisões, tá? E decisões não sobre sua própria vida, mas sobre a vida da coletividade. Então, essa praxis, ela é de suma importância para a vida em sociedade, e é de fato a praxis que faz com que o ser humano se diferencie de maneira muito clara de qualquer outro animal, que nenhum outro animal é capaz de fazer, de simbolizar, de fazer a liderar e fazer com que os outros ajam da maneira com que você quer. E aí a praxis é justamente isso, tá? Isso sem impor a força, né? Mas a partir da prática do convencimento. Então a palavra é muito importante quando a gente fala de praxis, tá? Então você tem 3 possibilidades de trabalho, de atividade humana valorizada de maneira diferente, né? Então o trabalho do decisor, daquele que decide, convence os outros que uma determinada ação é melhor e cuja decisão vai influenciar e impactar na vida de todo mundo, ele é super valorizado. Você tem um outro que é medianamente valorizado, que é o trabalho de criação, que é algo que perdura a sua própria existência, e o trabalho que é mais desvalorizado, mas absolutamente necessário para a existência, que é o trabalho enquanto labor, né? É o trabalho do dia a dia, é o trabalho que tem, inclusive, enquanto uma das características, uma certa dose de repetição, uma certa dose de não necessidade, por exemplo, de uma alta qualificação. Então, você tem essas três características. E essas 3 características que faziam com que pessoas de grupos sociais diferentes se responsabilizassem por cada um desses trabalhos, tá? Isso no mundo greco-romano. E no mundo greco-romano, uma coisa interessante, a Grécia inventou a democracia, por isso que a praxis é muito importante, tá? Você pensar a praxis no mundo onde existe um rei absoluto, seja numa sociedade persa, seja na sociedade medieval ou absolutista, não faz sentido essa ideia de praxis, mas no mundo greco-romano, né, na Grécia, onde havia democracia, em Roma, onde havia república, principalmente na Roma republicana, faria sentido essa ideia de praxis. E para Hannah Arendt, ela retoma toda essa questão para falar um pouco sobre o trabalho na sociedade contemporânea também. A política sendo recuperada como uma atividade para Hannah Arendt, como uma atividade mais valorizada e mais nobre de qualquer ser humano. Então, entrar e discutir política seria essa atividade a ser valorizada.
enquanto numa outra tipo de sociedade a política não faz parte, porque nem existe a possibilidade, por exemplo, de uma política em que as pessoas podem ser convencidas de tomar determinadas decisões. Né? E isso a gente pode na democracia grega ou na República Romana. Tá? Bom, mas o mais importante é que os grupos privilegiados eram aqueles que poderiam abdicar do labor em prol da política. E aí a gente tem, após o Império Romano, a gente tem o mundo medieval, né? O Império Romano cai e a Europa, a gente está falando isso basicamente na Europa Ocidental, né? Mas o mundo romano cai, o Império Romano cai, e na Europa surge uma série de pequenos reinos que se organizam de maneira diferente, né? Roma, a centralidade da cidade de Roma era muito forte dentro do Império Romano. Nas cidades-estados gregas também, as cidades-estados eram o centro da vida. E aí a gente vai com o que a gente conhece como invasões bárbaras e o ocaso, né, o fim do Império Romano, a gente tem as cidades perdendo importância e um retorno a um mundo que é principalmente influenciado pela vida rural. E aí, nessa vida rural, dominada por pequenos ou grandes senhores que vão tentar organizar a vida de uma determinada maneira. E aí, a vida econômica muda também. Se a gente tem no Império Romano uma sociedade baseada na escravidão, e aí, inclusive, as guerras do Império Romano, elas vão muito na direção de conseguir mão de obra escrava, né, porque os derrotados acabavam sendo escravizados pelos romanos e faziam a produção econômica, agrícola principalmente, dar conta de cidades cada vez maiores, como Roma, que chega a ter, em períodos do ano, mais de 1 milhão de habitantes. Mas aí no mundo medieval a cidade perde importância, as cidades são invadidas por legiões, hordas de bárbaros, né? E as pessoas começam a viver mesmo no mundo rural. A escravidão deixa de ser a forma de trabalho primordial e passa a existir um outro tipo de sociedade, que é uma sociedade e um tipo de trabalho, uma produção econômica baseado na ideia de servidão, não de escravidão. Escravidão, o escravo pertence ao senhor. No caso da servidão, desse sistema de trabalho de servil, o senhor, o lorde, o nobre, ele tem um pedaço de terra considerável e disponibiliza essa terra para um servo, para uma pessoa cultivar, criar seus animais. E essa pessoa vai cultivar e criar esses animais, em certa medida, em um certo sentido, livre em relação ao seu senhor, mas ele vai ter que pagar, digamos, parte da sua produção para o seu senhor e, por ter acesso àquela terra, inclusive, em alguns momentos, trabalhar na área que é destinada para a terra propriamente do senhor. Então, assim, você tem um outro regime, o escravo, tudo que ele produz e ele mesmo pertence ao senhor. No caso do sistema servil, o servo, ele não pertence ao seu senhor, ele está ligado diretamente à terra, inclusive muda de senhor, o servo continua, né? Às vezes você tinha guerra entre nobres e os servos continuavam lá trabalhando, evidentemente nem sempre isso acontecia, mas o servo ele está ligado àquela terra, ele tem a obrigação de produzir naquela terra, mas não é quem determina, não é o seu senhor, ele produz o que ele bem entende, e aí parte daquela produção ele dá para o senhor, como tributo por utilizar aquela terra que é dele, do senhor, tá? E aí a gente tem um outro regime de trabalho, que é o trabalho numa sociedade feudal, tá? A sociedade feudal, ela tem além do fim da escravidão, a sociedade feudal tem uma outra característica, né, que eu acho que é muito importante para a gente compreender o mundo feudal, o mundo medieval, é que, se por um lado o mundo se torna mais rural do que se comparar a Roma, no mundo feudal também nós temos o crescimento da Igreja Católica enquanto a grande instituição universal, a grande instituição que, dentro dessa Europa
ocidental, não só ocidental, mas oriental também, a Igreja Católica, ela é aquilo que centraliza e faz com que o mundo europeu ele tenha alguma coisa em comum, tá? E aí esse algo em comum é a religião cristã, né? Que vai se tornando cada vez mais hegemônica e destruindo o paganismo, né? As formas pagãs de religiosidade, ou se incorporando, né? O paganismo, em certa medida, vai também dando certas características para o cristianismo, né? Algumas comemorações do cristianismo que a gente pensa em datas cristãs, elas são festas que também são, muitas vezes, são apropriadas de festas que já existiam no mundo não cristão, antes da conversão de comunidades ao cristianismo, né? Então, assim, o mundo medieval europeu é o mundo formado por um clero, né, por uma igreja muito, muito forte, um mundo formado por senhores, né, que eram aquelas pessoas que depois iam viver nos seus castelos, em grandes castelos, e, enfim, reunir uma série de nobres em torno de si, criando os reis, príncipes e princesas, que inclusive até hoje fazem parte do nosso imaginário sobre o mundo medieval. E nós temos um conjunto enorme de pessoas, um maior número de pessoas, que eram responsáveis pelo trabalho, pela sustentação de padres, monges e freiras e de nobres, né, de famílias vinculadas à nobreza. Então, em latim, você tem 3 termos. A sociedade feudal ela é organizada em três tipos de pessoas relacionadas a atividades, que eram os belatores, que eram os nobres, responsáveis pela guerra. Se você pegar a palavra bélico, né, bélico, que tem a ver com a guerra, o poderio bélico de uma nação, ou seja, o poder que uma nação tem para fazer guerra. O termo bélico e belatores tem o mesmo o mesmo início, né, o bel. E belatores eram todos aqueles que eram responsáveis por fazer a guerra, que eram os nobres. Os nobres eram aqueles que vestiam sua armadura, vestiam suas espadas, suas lanças, etc., e faziam a guerra. Claro que quando eles iam fazer guerra, eles chamavam também os não nobres, né? Especialmente os servos, que iam muitas vezes com seus ancinhos e picaretas, etc., os seus instrumentos de trabalho, e sem armadura, evidentemente, que era algo muito caro. Então, mas os nobres eram os grandes guerreiros naquilo ali. Então, os belatores eram uma classe cuja responsabilidade era fazer a guerra ou, dito de outra maneira, proteger a sociedade, né? Proteger da guerra o restante da população. Os oratores eram aqueles que faziam a oração, as orações, que cuidavam, se não do corpo físico, mas do corpo espiritual das pessoas. Eram responsáveis pela salvação, eram responsáveis por guiar espiritualmente aquelas pessoas, e não só guiar espiritualmente, mas dar os melhores conselhos e, inclusive, influenciar na vida política, na vida comunitária. E os oratores eram talvez os mais importantes dentro dessa organização. Isso tudo sob o auspício da Igreja Católica e com uma hierarquia que até hoje a gente conhece, né? Os oratores, então, eles eram responsáveis por essa proteção e alimentação espiritual da sociedade. Só que para haver pessoas responsáveis pela proteção física, haver pessoas responsáveis pelo alimento espiritual, você precisa de alguém responsável pelo alimento físico, propriamente dito, né? Porque nem só de pão vive o homem, mas ele precisa de pão, né? Se não só de pão, mas ele precisa de pão também. E quem eram os responsáveis pelo trabalho de alimentação física mesmo, né? Eu estou falando alimentação, mas não só alimentação, mas de sustento. Eram os laboratores, que eram
aqueles que laboravam, aqueles que trabalhavam mesmo, que eram responsáveis pela criação de animais, eram responsáveis pelo artesanato, eram responsáveis pelas plantações, colheitas, etc., que era a grande massa da população medieval e que, em certa medida, vivia em condições muito inferiores, tanto ao clero, quanto principalmente em relação aos nobres. Evidentemente, em relação ao clero, você tinha bispos que viviam no luxo e você tinha padres e monges que viviam numa simplicidade, muitas vezes, enfim, e freiras, né, que viviam. Algumas ordens, inclusive, surgem no mundo medieval tardio, a partir do ano 1000, de ordens religiosas mendicantes, que, como a de São Francisco, né, dos franciscanos, enfim, São Francisco é um santo, um homem santo medieval, que vê a riqueza da igreja, vê que aquilo ali está errado, enfim, e vai viver na simplicidade, mas a grande maioria também do clero vivia numa situação melhor do que os servos, né? E aí, na verdade, então, se você tem laboratores, belatores e oratores, você tem basicamente 3 classes sociais, ou 3 castas. A gente não pode nem falar de classe social, que classe social, o conceito sociológico de classe social, permite em certa medida, uma ascendência e descendência social, ou seja, a gente faz parte de uma classe, a classe dos trabalhadores, ele tem uma certa mobilidade. Você pode ser um trabalhador de classe baixa e de repente não, depois de ou mesmo de repente, mas você pode ascender ou cair. Uma pessoa de classe média. Pode ganhar na Mega Sena, né? Perdão? Nada, não, professor. Não, pode falar. De repente ganha na Mega Sena. Pode, exato. De repente eu pensei justamente nisso, né? A pessoa ganha na Mega Sena e vai virar um rico milionário. Agora, na sociedade medieval, a própria riqueza, você tinha, eu ia falar, mas você nunca, por mais rico que você fosse, enquanto fosse servo, você nunca seria um nobre. A nobreza, a ideia de nobreza, vinha daquilo que você tinha de ascendência, né? Qual é o famoso sangue azul? Você era filho de alguém que era nobre e logo você era nobre. Dependia de um título da sua família, não dependia de você ser rico ou não. Isso, inclusive, quando alguns servos vão se tornar, e a gente vai falar da transição do feudalismo para o capitalismo na próxima aula, mas você tem um conjunto de servos que moram na cidade, que começam a enriquecer por meio do comércio e que nunca se tornam nobres, nunca se tornam possível, por exemplo, nunca podem governar, porque o governo está na mão dos nobres. E por mais rico, maior riqueza que você tenha, você nunca vai ser um nobre. Diferente na sociedade de hoje, que basicamente a classe social que você pertence está diretamente ligado a quantidade de recursos econômicos que você tem. Tem outros fatores também, mas o principal que a gente pode falar dentro da nossa sociedade atual é o dinheiro que você tem. Mas na sociedade medieval, ele era o nascimento, tá? Em grande medida, e também poderia ser a opção pela igreja, né? Por isso que vários optavam pela igreja. Mas mesmo na opção pela igreja, se você era de uma família de servo, enfim, e resolvia virar um monge, um padre, uma freira, se você não era de uma família nobre, você certamente não ascenderia aos degraus mais altos da igreja. Então, se você não fosse de uma família da nobreza, seu pai não fosse duque, né, arquiduque, conde, etc., você nunca poderia ser um bispo, porque os bispos também eram nomeados de acordo com a influência da própria família, e não pela piedade, quantidade de piedade que teria, né, pela fé ou por outro valor. Então, mesmo dentro da igreja, você havia uma hierarquia, e uma hierarquia determinada pelo nascimento. E por isso a gente não fala em classe, a gente fala em castas, pessoas que não podem ascender ou descender de nível a depender de seu nascimento, tá? Por isso que também, se a gente pensar, vou fazer uns paralelos aqui. No mundo, nos contos de fada,
Sempre tem nos contos de fada, por mais pobre que uma moça ou que um cara seja em determinado ponto, e esses contos de fada né, que são inspirados no mundo medieval, essa pessoa sempre tem um sangue nobre. Ele é uma filha, um filho não reconhecido, ou que foi dado para alguém. Então você tem a ideia do sangue, né, da ascendência, da família da qual essa pessoa faz parte, como o fundamental para você ter algum tipo de destino diferenciado. Então a pessoa que é simplesmente de uma família que sempre foi servos, assim, nem conhece a própria família, ou a família não tem nada de nobreza, essa pessoa dificilmente vai fazer parte de um conto desse de fada como alguém que pode ascender socialmente, ou com alguém pode ter algum tipo de relação com as pessoas da nobreza. Tá? Então, a nobreza, geralmente, ela tinha a ver com essa questão do sangue. Tá? Então, você tem 3 funções, oratores, laboratores e belatores, ligados ao trabalho e a como as pessoas valorizavam o trabalho também. Então, você pega, os servos eram responsáveis pelo trabalho mais desvalorizado, talvez o mais necessário, mas o mais desvalorizado, com certeza. Os oratores e os belatores, né, orar e fazer a guerra, eram duas atividades diferentes, mas com uma valorização que, em certa medida, enfim, ou competiam ou estavam sempre ligadas entre si. E aí a gente tem uma sociedade senhorial, uma sociedade medieval, onde você tem um povo que sustenta, na base, você tem um povo que sustenta o clero e a nobreza, ele trabalha, paga impostos a todos, trabalha para o rei nas obras e na guerra. Os senhores das terras, essas pessoas, tudo lhes pertence, eles não pagam impostos, enfim, os senhores ainda, às vezes, tinham que pagar algum tipo de... mas eles cobravam imposto do povo, né, dos servos, e repassavam uma parte para o rei, mas recebem as riquezas do povo. E o rei que controlava tanto a nobreza quanto o clero, quando você tinha, de fato, em algum lugar, a figura de um rei que estaria acima de tudo, tá? Mas lembrando, muitas vezes, acima do rei, você poderia colocar o papa, porque o papa estaria acima do rei, inclusive ele coroaria o rei, ou o bispo nomeado por ele coroaria o rei, e o rei teria que obedecer aos desígnios desse papa. Então tem isso também. Mas falando sobre trabalho, a gente tem dois lugares onde se exercia um trabalho e era muito diferente do que o trabalho, por exemplo, era feito no trabalho do tipo escravo, e também do que a gente conhece hoje como trabalho, que a forma privilegiada de trabalho que a gente tem, que é a forma padrão das pessoas que trabalham, é a forma do trabalho assalariado. Você trabalha num mês e a pessoa paga um salário para você. Tá? No trabalho medieval, na sociedade feudal, você tem a grande massa da população, 90 e poucos por cento da população, moravam no campo e trabalhavam no campo também. E o trabalho no campo, essa pessoa, como eu já falei, ela era ligada àquela terra, tá? Ela tinha o seu espaço onde ela podia cultivar, criar seus animais e plantar, etc. Parte daquilo ali lhe pertencia, parte daquilo ali pertencia ao seu senhor. Ele tinha, evidentemente, que pagar alguns impostos para os seus senhores, tá? Então, por exemplo, um servo, ele tinha que trabalhar nas terras do seu senhor durante alguns dias por semana. Essa obrigação se chama corveia, tá? Tudo que ele produzia, ele tinha que parte distribuir, dar para o seu senhor, que chama de talha. Outra parte ele tinha que dar para a igreja, inclusive, né, que é o que a gente chama de dízimo. Além disso, se ele fosse usar, por exemplo, então ele trabalha, ele tem um pedaço de terra que não é dele, é do senhor, mas que está cedido a ele, ele planta, ele colhe e tal.
Então, parte daquilo ali que ele planta ao longo do ano, o senhor vai receber como parte da talha, tá? Alguns dias da semana, principalmente quando você tem colheita, ele tinha que ir para as terras senhoriais, que não eram as terras que ele cultivava, mas era a terra que só o senhor cultivava, e ele tinha que trabalhar naquela terra do senhor, que era o que a gente chama de corvéia. E você tinha, se ele fosse usar, por exemplo, o moinho, o forno ou algum outro instrumento que era do senhor, pertencia ao seu senhor, ele tinha que pagar aquilo que a gente chama de banalidade. Tá? Essas eram as obrigações, principalmente no mundo medieval francês, mas que era meio generalizado dentro da Europa Ocidental, tá? Esse tipo de obrigação. Então, o servo, ele trabalhava para si, trabalhava para o senhor, trabalhava para a igreja, trabalhava para todo mundo, e, de fato, o que sobrava para ele, inclusive para ele trocar depois, era muito pouco, tá? Porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente está numa sociedade onde o nível de produtividade é muito baixo, né? Você ainda você não tem um tipo de produção de grande escala como a gente tem hoje, era uma produção muito baixa. Quando o senhor precisava de dinheiro ou de mais recursos, ele aumentava seus impostos, a parcela cada vez aumentava mais, ele aumentava a quantidade de grãos que ele queria do seu servo, e com isso trocava por ouro e financiava a guerra. Se ele estava em guerra, ele precisava alimentar suas tropas, então aumentava também os impostos. Se ele fosse construir um muro na cidade, quem é que ia trabalhar para construir o muro? Eram os servos, então parte desse tempo considerável que o servo tinha que trabalhar na terra do senhor, ele não ia trabalhar na terra, necessariamente ele ia construir o castelo ou o muro do senhor. Então, você tem essa característica, né, do trabalho do servo. Mas não só o trabalho no campo, mais de 90% era no trabalho no campo, mas se vocês olharem essa figura que eu coloquei aqui, você tem no primeiro plano um trabalhador do campo segurando um carro de boi, arando a terra, fazendo a aragem. Você tem, num segundo plano, terras cercadas, que provavelmente eram as terras senhoriais, onde outros trabalhadores estão lá. E você tem ao fundo, no último plano, uma cidade murada, um castelo, né? Com 2 conjuntos ou 3 conjuntos de muros, que eram as cidades que essas cidades muradas, na Idade Média, começou-se a chamar de burgo, tá? E essa cidade, esse burgo, ele era onde, primeiro, você tinha uma parcela dos nobres morando ali, ou o rei morando ali, mas você tinha uma quantidade de pessoas grandes que moravam, que eram também os artesãos, os comerciantes, mas principalmente os artesãos, que eram aqueles que fabricavam outras coisas, os instrumentos, enfim, você tem uma série de profissões relacionadas a pessoas que moram na cidade, que não necessariamente estão vinculadas ao campo, tá? Então, os artesãos, sejam os sapateiros, os costureiros, os alfaiates, você tem as pessoas, o padeiro, enfim, você tem uma série de pessoas que fabricam coisas dentro do burgo e que vão desenvolver uma atividade de uma maneira específica. E aí é uma das coisas interessantes, porque a forma de trabalho de um artesão, ele era diferente da forma que a gente vê atualmente, principalmente em relação às empresas que a gente vê hoje. Primeiro que você tinha uma hierarquia, né? Você tinha pessoas, o que é o artesão, tá? Primeiro falar do artesão. O artesão é aquele que trabalha, que faz as coisas a partir de suas habilidades, né? Uma pessoa que trabalha numa fábrica, ela não precisa de habilidade, ela vai apertar o botão, fazer um negócio girar, enfim, ele não precisa de muita habilidade para trabalhar na fábrica. Aquela fábrica, um maquinário vai dar conta daquela produção. Ele tem que estar atento ao funcionamento das máquinas, vai apertar um parafuso ali, um botão acolá, mas ele não precisa ser habilidoso. O artesão, ele precisa ser qualificado, muito habilidoso para ele fazer aquilo que ele faz. Geralmente, o artesão, ele produz algo do início ao fim. Então, ele não faz um pedaço do sapato, ele faz todo o sapato. Ele não faz um pedaço da roupa, ele faz toda a roupa.
Se você for numa facção, por exemplo, não sei se algum de vocês já trabalhou numa facção, você tem um monte de máquina de costura diferente, todos industriais, e cada um faz um tipo de coisa. Você tem a galoneira, você tem a máquina de costura reta, você tem a overlock, cada uma das máquinas faz um tipo de serviço, e tem gente que chega vai trabalhar nessa facção, vai fazer calça jeans, tem gente que só vai cortar, por exemplo. Isso eu nem estou falando de máquina de costura. Você vai ter uma pessoa que vai cortar, vai ter uma outra pessoa que vai juntar determinadas peças, tem outras pessoas que vão fazer outro tipo vai fazer o bolso, outro vai fazer outra coisa, e cada um vai fazer um pedacinho daquele ali. No final você vai ter uma calça. Se você for numa fábrica de sapato, cada um vai costurar um pedaço do sapato, cada um vai ter um vai ser responsável por fazer a sola, outro, nem às vezes essas coisas não são nem feitas na mesma fábrica, são feitas em fábricas diferentes, mas cada um vai fazer um pedacinho, e no final das contas você tem um sapato, você tem a calça, você vai ter o carro, o automóvel. Mas no caso do artesanato, o artesão ele faz tudo, do início ao fim, tá? Então, o ferreiro, o carpinteiro, o sapateiro, o açougueiro, todo mundo todos esses são figuras importantes dentro do burgo e que fazem um trabalho artesanal. Tá? Então, essa é a primeira característica. Segundo, uma oficina de um artesão, ele é meio que a casa do artesão. Ele vende, ele às vezes tem, né, ele vai ter o espaço de venda ali, mas ele mora ali naquele espaço, naquela oficina. Diferente de uma empresa onde as pessoas trabalham num lugar e moram em outro lugar. Na oficina do artesão, ali é a casa, evidentemente. Ele vai ter se ele for um artesão rico, ele vai ter o dormitório dele e o espaço da oficina em ambientes diferentes. Cada ambiente vai ter uma destinação, mas ele ali está misturado muito com a vida pessoal dele. E esse artesão, essa oficina de artesanato, ele tem pessoas que cumprem funções diferentes e tem hierarquias, posições hierárquicas diferentes. A primeira, digamos assim, aquele mais importante é o chamado mestre artesão, que é aquela pessoa que domina a técnica do artesanato muito bem, de um artesanato específico, mas mais do que isso, mais do que dominar a técnica, ele é o responsável dentro do burgo, dentro dessa cidade, por fazer o contato entre o senhor e os outros artesãos. Ele é a pessoa que, inclusive, faz o recolhimento, muitas vezes, o recolhimento dos impostos para o senhor, para aquela atividade específica. E ele é o mestre artesão. Você tem uma segunda posição que é muito importante, que é o oficial. O oficial é aquela pessoa que faz, um bom trabalhador, qualificado daquele ali, e que faz é responsável por fixar, por exemplo, a jornada de trabalho, a remuneração das pessoas que vão trabalhar para ele, especialmente, e aí as pessoas que trabalham para o oficial e para o mestre artesão, geralmente são os aprendizes. Então, você tem um mestre artesão, você tem os oficiais e você tem os aprendizes. Os aprendizes que geralmente são jovens, né? Hoje em dia, menores de idade, 12 a 15 anos, mas que vão aprender um determinado ofício, vão ficar vinculados a esse mestre artesão durante o tempo, e a partir do momento que aprendeu aquele ofício, ele vai poder também exercer a função de artesão. Não necessariamente naquele burgo onde ele nasceu. Às vezes ele tem que abandonar o burgo para ir para outro lugar, porque o mestre artesão, ele tem um certo monopólio daquela atividade. Então não é qualquer um que chega numa cidade e fala assim, agora eu sei fazer sapato, eu vou virar um sapateiro, abrir minha oficina aqui. Não, entre outras coisas que tem que fazem a organização do trabalho, é que essas corporações, dominadas pelos mestres artesãos, elas vão determinar quem pode e quem não pode trabalhar em determinada função. Lembrando muito o que a gente tem nos dias atuais de algumas corporações, corporações de profissionais, como a Ordem dos Advogados do Brasil, que permite que determinadas pessoas exerçam a profissão e outras não vão exercer a profissão, e fazem essa regulação,
como você tem ah, o Conselho Nacional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, e os seus conselhos regionais de medicina, que vão determinar quem pode e quem não pode exercer a função de médicos. Vários conselhos regionais e federais, eles servem como essa regulação, garantindo um certo oligopólio daquela profissão. E você vai ter, e como você tem também, agora não está tão forte por conta que chegou ao Uber, mas os taxistas também eram uma organização corporativista que permitiam que pessoas ou exercessem ou não o trabalho de taxista. Então, isso são todas formas, talvez, modernas de corporações de ofício, ou não é exatamente a mesma coisa, mas que a gente pode fazer um paralelo, né, entre as corporações de ofício que existiam no mundo medieval, onde os mestres artesãos e os oficiais faziam todo um controle da produção artesanal de uma determinada cidade. Cidades menores tinham um artesão só para fazer aquela determinada coisa. Outras cidades maiores, eles tinham mais artesãos, e você tinha essa regulação para evitar, inclusive, uma concorrência. Tá? Então, essa é uma característica do trabalho na cidade medieval. E aí, para finalizar, você tem as cidades em determinado momento na Europa, principalmente a partir de 1000, 1300, até 1300, 1400, você tem uma elevação da população que mora nas cidades. Isso causa, inclusive, um problema, tem uma crise muito grande, por exemplo, muita gente morando em cidades medievais que eram completamente insalubres, né, que não tinham esgoto, não tinham nada, onde a doença percorria as cidades, tinha grandes surtos epidêmicos, e aí a gente teve um surto epidêmico da peste negra, talvez a primeira pandemia, se a gente for considerar essa ideia de pandemia naquele mundo conhecido, né, mas a primeira pandemia que tomou a Europa Ocidental, o mundo árabe, ali do Oriente Próximo também, foi tomado pelo aquilo que foi chamado de peste negra. Então, as cidades cresceram, aumentou o comércio, aumentou a concorrência, e a gente começou a ter esses artesãos enriquecidos pelo aumento do comércio, e não só os artesãos, mas também, principalmente, os comerciantes que começaram a enriquecer, que não eram nobres, e aí é uma coisa interessante. Os nobres continuavam dominando a cidade, mas dentro daquela cidade, aquelas pessoas que eram os comerciantes, que eram responsáveis pelo comércio entre cidades, ou que dominavam o comércio, que ia do mundo árabe, né, do mundo muçulmano até a Europa Ocidental, criando grandes rotas comerciais. Esses comerciantes, eles vão enriquecendo. Os artesãos também, alguns artesãos vão dominando técnicas talvez mais eficientes, transformando suas oficinas artesanais em manufaturas, onde há uma divisão do trabalho, onde ele ganha eficiência, ganha produtividade, e vai começando a formar um grupo de pessoas diferente daqueles servos, mas também que não eram nobres. E aí a gente vai ver a formação daquilo que a gente chama de classe burguesa, os burgueses. E por que burgueses? Porque eles eram as pessoas mais proeminentes, mais importantes, dentro daqueles burgos, que eram as cidades muradas medievais. E por isso a gente tem o aparecimento daquilo que a gente conhece e chama até hoje da classe burguesa, ou dos burgueses. E aí, isso é tudo um assunto para a aula da semana que vem, e eu fico por aqui, que eu já falei demais, e abro aí se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida, crítica ou sugestão. Agora é o espaço para vocês no chat ou no microfone falarem. Nenhuma dúvida? Consegui me fazer claro? Sim. Deixa eu ver quem está aqui ainda, né? Se as pessoas ainda estão. Tem muita gente ainda aqui, professor. Ah, tá.
Não, beleza, gente. Então, de todo modo, esse vídeo vai para... essa gravação vai para o YouTube, fica disponível para vocês verem. Eu já coloquei algum material que não é exatamente a mesma coisa que eu falei, né? Evidente, mas que complementa o que eu falei como parte ah, como parte de textos e materiais complementares, inclusive um, um vídeo sobre as sociedades feudais. Inclusive a Regiane falou que gostou do vídeo, então vejam um videozinho curto de 7 minutos em que vocês podem ver isso. Tem um texto sobre os artesãos na sociedade medieval, feudal, e aí vocês vão ter essa, essa possibilidade de ver. E eu já vou passar aqui para vocês, já vou abrir um estudo dirigido para vocês responderem até a semana que vem, valendo 2 pontos, tá certo? É uma pergunta de resposta curta, vocês vão abrir, eu vou até compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês verem como é que vocês vão responder, mas é basicamente aquilo que vocês já fizeram na semana de ambientação, tá? Só para... É tudo ok, professor? Tá? Já coloquei lá, vocês já devem ter recebido. Aqui é a Sociedade de Trabalho, eu tenho um perfil de aluno, aqui o trabalho, estudo dirigido 1, ver pergunta, aí tem uma perguntazinha aqui, quais as principais diferenças entre as relações de trabalho na escravidão, na servidão e no regime de trabalho assalariado, tá? A servidão é o que a gente falou da sociedade medieval, a escravidão é o regime que a gente estava falando na sociedade antiga, e a gente tem um regime de trabalho assalariado, que é o da sociedade atual. Então, vocês vão poder responder, vão colocar aqui sua resposta nesse campo aqui, tá certo? Se quiserem me mandar um comentário particular, é aqui, ou um comentário fica público, inclusive toda a turma pode ver, é aqui, tá bom? Então é isso. Terminou de escrever, pode mandar aqui entregar, tá certo? Então é isso. Boa noite, descansem e até semana que vem. Deixa eu interromper a gravação aqui.